E aí, pessoal, tudo certo? Achou que ia escapar, né? Tô aqui de volta, professor Felipe. Vou mostrar para vocês aí um pouquinho aí sobre a condição de desenvolvimento e de subdesenvolvimento, que é um tema muito importante aí para a geografia, tá? Deve estar percebendo aí que eu deixei um modelinho aí esquemático aí para vocês, tá? Para a discussão das ideias que eu estou sugerindo hoje, tá? Coloquei ali como título Mundo Desenvolvido e Subdesenvolvido. E aí vou pedir a gentileza para que você vá acompanhando aí ao longo dos tópicos apresentados, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que discutir é o próprio conceito, né, de desenvolvimento, né? Primeira coisa que você precisa lembrar é que toda vez que a gente fala sobre desenvolvimento, a gente sempre vai estar caracterizando uma situação de avanço, tanto do seu ponto de vista social como do seu ponto de vista econômico, né? Por isso mesmo, toda vez que a gente fala de características de países subdesenvolvidos ou de grupos de países subdesenvolvidos, a gente sempre vai levar em consideração, né, o tamanho de sua economia, mas esse dado ele não pode estar isolado de aspectos de ordem social, por isso muito importante levar-se em consideração o índice de desenvolvimento humano, que coloca aí como pilares importantes para a criação do número lá que varia de 0 até 1, né? Quanto mais próximo de 0, mais subdesenvolvida é aquela nação, quanto mais próximo de 1, mais desenvolvida é aquela nação. Aspectos sobre educação e também sobre saúde, né? Que entrariam aí na questão social, né? Outro ponto importante é a capacidade de poder tecnológico, né? E também poder financeiro, né? Tecnológico, sob o ponto de vista de que as revoluções industriais dos últimos anos, das últimas décadas, elas têm como de fato sede os países desenvolvidos, né? E isso lhes dá, né, uma capacidade competitiva muito maior do que nós subdesenvolvidos, né? E também a condição, né, do poder financeiro, né? Muitas vezes as nações subdesenvolvidas elas têm que recorrer a credores que estão associados a esses grupos financeiros de países desenvolvidos, e é claro que quando você vai emprestar dinheiro para uma pessoa que está quebrada, você quer garantias de que você vai receber o seu dinheiro, né? E muitas vezes essas garantias elas podem significar empecilhos, né, a processos de desenvolvimento, né? Veja, por exemplo, aí quando uma nação pega a grana emprestada do FMI, é bem possível aí que ela precise reduzir gastos ou investimentos, né, em áreas de saúde e educação, que são áreas importantes aí para o desenvolvimento de uma nação, tá? Então, por isso também a condição aí do poder tecnológico e financeiro. Outra observação importante aí sobre a questão tecnológica é que, evidentemente, que hoje, né, o que diferencia país rico de país pobre é justamente essa capacidade de produção tecnológica, né? Você vê, por exemplo, que antigamente o que diferenciava cada um desse grupo de países era a chaminé das indústrias, né? A gente até falava que característica em termos de capacidade produtiva de país rico era justamente a indústria, né? Mas pós Segunda Guerra Mundial a indústria começa a chegar a uma série de grupos de países subdesenvolvidos, né? Então hoje, o que poderia diferenciar esses dois grupos de países é, evidentemente, a tecnologia, tá? Depois aqui, você que está acompanhando, está vendo que eu coloquei mais ou menos uma distribuição, né, do grupo de países aí que a gente considera como desenvolvidos, né? Então a gente vai destacar aí países, aí, por exemplo, no caso da Europa, né, o Reino Unido, a França, a própria Alemanha, a Itália, né? Lá no Extremo Oriente, né, a gente poderia falar do Japão e da Coreia do Sul, né? Na América, evidentemente, seria Canadá e Estados Unidos, né? E na Oceania, eu poderia colocar a Austrália e a Nova Zelândia, tá bom? Bem, aqui a gente encerra o nosso primeiro ponto de discussão aí do mundo desenvolvido, e agora a gente vai começar a discutir um pouco mais sobre a condição de subdesenvolvimento, né? Primeira observação que eu faço com vocês é que esse é um termo que foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945, e que tinha como grande objetivo, né, caracterizar uma situação de atraso, tanto na área social como na área econômica, né?
Entretanto, essa condição de divisão, né, de desenvolvido e subdesenvolvido, ele sempre vai acontecer na óptica capitalista, né? E a gente sabe que o pós-Segunda Guerra Mundial marca o início de um novo período geopolítico que a gente chama de Guerra Fria, né? Que é aquele embate que se deu entre a superpotência capitalista e a superpotência socialista, Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro, disputando, né, a hegemonia mundial, né? Então, como existia mundo socialista, fica difícil a gente fazer essa divisão em subdesenvolvido e desenvolvido. Então, por isso que durante todo o contexto da Guerra Fria, na verdade, o que mais se utilizava era essa descrição aí para diferenciar o grupo de países, né? Então, o primeiro mundo, você tinha lá os países que eram considerados capitalistas, desenvolvidos, portanto, aqueles que estão em situação de avanço, tanto na área social como na área econômica, né? Depois, o segundo mundo, que era um grupo de países aí que a gente chamava de socialistas, né? Que tinham seríssimos problemas de ordem econômica, mas apresentaram progressos sociais, né? Então, tinha problema econômico, mas melhores condições sociais do que, por exemplo, esse terceiro grupo aqui, o terceiro mundo, né, que era capitalista, mas que tinha tanto problemas sociais como problemas econômicos. Então, daí a distinção aí, primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? Hoje a divisão mais usual é essa, né? Onde é possível utilizar os dois termos, mundo desenvolvido e subdesenvolvido, né? Aqui a gente vai utilizar o termo norte rico e sul pobre, que é basicamente esse mapa que você deve estar observando aqui, né? Que é um mapa que mostra essa divisão socioeconômica, e eu dou ênfase a essa palavra, divisão socioeconômica, para que você se recorde, né, que a gente não está levando em consideração os aspectos geográficos, sobretudo os físicos, né, para poder fazer essa distinção. Você deve estar vendo que o cursor aí, por exemplo, está passando aqui sobre a linha do Equador, né? E a linha do Equador, sim, esse sim divide aí a Terra em norte geográfico e sul geográfico. Esse daqui é norte sob o ponto de vista socioeconômico e sul sob o ponto de vista socioeconômico. Nesse caso, então, nós teríamos o norte rico e o sul pobre, ou norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido, tá? Vale lembrar que muitas vezes isso representa uma generalização, né? E a gente sempre comete pecados aí quando a gente generaliza, né? Um deles seria, por exemplo, excluir a possibilidade de existência de grupo de países que têm aspectos de desenvolvimento econômico que podem ser comparados aos países que são desenvolvidos, mas problemas sociais semelhantes aí aos países mais subdesenvolvidos, né? Então aí existiria provavelmente uma terceira categoria de país, né, que a gente hoje chama de emergente, né? Insisto em dizer, ó, tem aspecto econômico de país desenvolvido, mas tem problema social de país subdesenvolvido, né? Então não pode nem ser totalmente desenvolvido, nem totalmente subdesenvolvido, e por isso mesmo fica nessa situação aí que a gente vai chamar de emergente, né? O nosso país mesmo, né, o Brasil, está entre as 10 maiores economias do mundo, por pior que esteja nosso desenvolvimento econômico nesse momento, né? Mas está entre as 10 maiores economias do planeta. Mas aí quando a gente vai observar os problemas de ordem social, a gente vai ver que às vezes a gente se compara com os países aí mais carentes do nosso planeta, né? Bem, fizemos essa segunda apresentação então sobre a condição de desenvolvimento, né? E aqui então a gente vai para essa terceira etapa aqui, onde a gente vai discutir os fatores do subdesenvolvimento, né? Então aqui basicamente a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da renda, sobre o espaço geográfico que se forma aí nesses espaços de maior subdesenvolvimento e assim sucessivamente, tá? Bem, como a gente está falando sobre a condição de desenvolvimento ou subdesenvolvimento dentro do plano capitalista, é importante a gente sempre lembrar que a renda é um fator fundamental, né, para distinguir os espaços de maior e de menor desenvolvimento, né? Então, por isso estou colocando ali no item A a questão da renda.
Vale lembrar que espaços onde você tem concentração de pessoas de baixa renda podem ser denominados de bolsões de pobreza, né? Ou seja, são espaços onde você tem grande concentração de pessoas de baixa renda e condições ambientais ou geográficas, né, que muitas vezes permitem a manutenção dessa condição do desenvolvimento, como logo mais eu vou explicar para vocês. De novo, aqui a gente está fazendo generalizações, né? E evidentemente, como eu estou fazendo generalizações, a gente comete alguns equívocos, né? Olha aqui o mapa que eu coloquei para vocês, né? Aqui eu quero mostrar para vocês uma das áreas aí que a gente considera que representa um dos maiores bolsões de pobreza do planeta Terra, né? Essa parte que fica ao sul do Saara, aqui na África, tem o nome de África Subsaariana. Aqui a gente encontra uma quantidade significativa, né, de países muito pobres, países que muitas vezes ainda estão em conflitos de ordem étnica, de civil, né, às vezes religiosa, né, e que muitas vezes acaba impedindo até mesmo a possibilidade de investimento de capital externo nesse grupo de países, tá? Então, estou ali mostrando para vocês a chamada África Subsaariana, que é claro, não é a única região pobre do planeta, não é uma única região onde você tem concentrações de pobreza ou bolsões de pobreza, né? Aliás, vale lembrar que até mesmo em países desenvolvidos você pode encontrar os chamados bolsões de pobreza, tá? Bom, fizemos então aí o ponto A e B, e aí nós vamos seguir aqui em outros fatores. E aí que entra aquela discussão que havia mencionado com vocês, né? Que é sob o ponto de vista de que existem algumas condições geográficas nesses ambientes aí de bolsão de pobreza que faz com que a condição do subdesenvolvimento ela seja, vamos dizer assim, perpetuada, né? Ou que seja muito difícil de quebrar um ciclo de manutenção dessa condição de subdesenvolvimento, tá? Então, por exemplo, é muito comum nessas regiões famílias que vivem com menos de $1,25 por dia. E o cara que vive com menos de $1,25 por dia, evidentemente que ele não tem perspectiva de futuro. E se não tem perspectiva de futuro, certamente vai ter dificuldade de planejamento, inclusive de planejamento familiar, né? É muito comum nessas regiões a gente observar grandes famílias, número relativamente alto, né, de filhos por mulher em idade fértil, alta taxa, portanto, de fecundidade, tá? Não é à toa, e eu vou tentar até fazer o desenho aqui para vocês, que quando a gente vai olhar para a pirâmide etária desse grupo de países, a gente vê de fato uma pirâmide, né, como eu estou tentando desenhar aqui para vocês, tá? Onde a base dessa pirâmide é bem larga, né? E o ápice dessa pirâmide é estreito, né? Base larga representa a população jovem, depois aqui a gente tem a população adulta e lá no ápice a população idosa, tá? Veja que a base aqui ela está explicando essa alta taxa de fecundidade, né? E a dificuldade de envelhecimento dessa população é explicada também pela própria condição de subdesenvolvimento daquele espaço, né? O que no fundo eu estou dizendo é que, embora muita gente venha a nascer, né, muitos desses que nascem acabam morrendo antes aí de chegar à idade mais velha, né, antes de se transformar em idosos, né? Então aqui a gente observa bem essa condição aí do subdesenvolvimento, tá? É interessante a gente pensar que, como são famílias muito pobres normalmente, a gente sempre vai levar em consideração essa possibilidade aqui, ó, a possibilidade do trabalho infantil, tá? Trabalho infantil ocorre, evidentemente, porque o pai e a mãe muitas vezes não têm condições, né, de sustento da própria família, né? E muitas vezes encontra no filho essa possibilidade também. O problema é que quando o filho está trabalhando, ele muitas vezes não vai ter a oportunidade de frequentar a escola, né? Se é que às vezes tem condições estruturais naquele espaço para prática escolar, né? Então, o cara trabalha enquanto criança, não frequenta a escola,
não tem, portanto, possibilidade de qualificação para ser inserido no mercado de trabalho com qualidade, com boa renda, para muitas vezes finalmente conseguir quebrar, né, esse ciclo aí que perpetua a condição de subdesenvolvimento. E como se não bastasse tudo isso, muitas vezes são pessoas, muitas vezes não, certamente, são espaços onde a gente verifica a condição de fome, né? E quando a gente fala da condição de fome, a gente não está falando só sobre a sensação do sentir fome, né? A gente está falando da dificuldade de atender de fato às necessidades nutricionais do nosso corpo, né? Então muitas vezes a gente vai encontrar crianças que até comem, mas come só para encher a barriga, sabe? Condição nutricional que é bom nada. Então muitas vezes até se tem a possibilidade de frequentar a escola, não frequenta com qualidade porque barriga vazia, né? vai dificultar até o desenvolvimento do cognitivo, tá? Então você junta todos esses fatores, você já está percebendo aí uma espécie de ciclo sem fim aí de perpetuação da condição do subdesenvolvimento, tá? Outra condição é estrutural. É impressionante como que a condição estrutural dessas regiões são péssimas, né? Desassistidas normalmente do Estado, né? A gente observa aí que são espaços que são marcados aí por uma elevada mortalidade, né? Baixa expectativa de vida, que estava muito bem representado aqui quando a gente falou do caso da pirâmide etária, né? E, além disso, a gente também observa condições aí precárias de saneamento básico, né? E de atendimento médico hospitalar, tá? Então, tudo isso aí vai formar aí algumas das principais características dessas regiões aí de bolsões de pobreza, tá? A gente estava falando da condição da fome, e aí eu tenho que gastar um tempinho aqui com vocês, né, para poder explicar por que ainda existe fome no planeta Terra, porque essa é uma discussão aí que muitas vezes ela é cobrada aí em muitos vestibulares, né? E um dos pontos aí que a gente tem que discutir é justamente, de novo, lá o que a gente viu lá no item A, que é a condição de renda, né? A gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, a maneira como a gente vive hoje, com as condições urbanas, né? Se você não tem acesso à renda, você não vai ter acesso a alimento. Simples assim, né? E nesses espaços de subdesenvolvimento, de bolsão de pobreza, evidentemente que vai faltar renda para uma parte significativa da população, tá? Então essa é uma primeira explicação. Eu estou falando isso porque antigamente acreditava-se, eu botava na conta a condição da fome a produção, né? Dizia-se que faltava capacidade produtiva de alimentos, né? E por isso que as pessoas estavam entregues muitas vezes a situações de fome. E hoje a gente sabe que o mundo consegue produzir muito mais comida até do que consegue comer, né? Sobra comida, né? Tem desperdício e assim sucessivamente, mas mesmo assim o problema da fome ele ainda continua existindo, né? E uma das explicações é justamente essa, uma má distribuição de renda, né? Outra explicação que alguns livros gostam de sugerir é a condição da produção, né? A gente sabe que a agricultura responsável pela produção de alimentos é aquela agricultura familiar, né? É aquela agricultura que muitas vezes se dá em espaços menores, né, propriedades menores, como o próprio nome sugere, com a mão de obra familiar, né, e que nos últimos anos ela tem perdido espaço para aquela agricultura que a gente pode chamar de agricultura patronal, né, que é evidentemente aquela agricultura que está preocupada com a produção de insumos para a indústria, né. Veja que esse é o caso da soja, esse é o caso da cana e de tantos outros produtos agrícolas aí que não são base aí para a nossa alimentação, né? Para muitos isso tira a possibilidade do cara poder produzir o seu próprio alimento, né? Porque ele não está no campo, né? E aí a gente pode até discutir questões mais profundas, como por exemplo a estrutura fundiária da maior parte dos países subdesenvolvidos, né? Eu vou deixar para um outro momento, né? A gente pode aprofundar mais, mas já deixo aqui de alerta que essa é uma discussão também pertinente, né? Então tira a possibilidade do cara produzir o seu alimento e diminui também a oferta de alimentos, né? E
de uma maneira que muitas vezes fica imperceptível para nós, mas para aquele que vive com menos de $1,25 por dia faz toda a diferença. Às vezes é aquele centavozinho que vai fazer a diferença na hora do cara poder comprar um leite, poder comprar meia dúzia de ovos e assim por diante. Tá? Além disso, nós poderíamos também falar sobre as questões de abastecimento, né? É importante saber que quando uma região está em conflito, ela pode ter dificuldade de abastecimento de alimento. Quando um país está em guerra, ela pode ter dificuldade de abastecimento de alimento. Então, isso também poderia ser causa aí para a generalização da fome, tá bom? Para poder encerrar essa discussão, quero dar um destaque especial aqui, ó, a condição de dependência, né, desse grupo de países, né? Eles sempre são muito dependentes dos países desenvolvidos. Tem até uma frase muito importante aí do Josué de Castro, né, que diz que o subdesenvolvimento é produto do desenvolvimento. E, de certa maneira, ele faz referência a essa condição aí de dependência. Essa dependência está associada à dependência de capital, de tecnologia e da exportação de commodities. E aí a gente precisa construir aí um debate um pouquinho mais aprofundado sobre cada uma delas, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de dependência de capital, bem, vamos imaginar uma nação que está numa situação econômica muito ruim, né? Não tem condições nem de dar aquele impulso de Estado, né, para que a economia volte a se movimentar. O que ela precisa fazer? Ela precisa pegar grana emprestada, ela precisa recorrer, portanto, a algum credor internacional. Eu estou falando, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional, tá? Aí pega a grana emprestada, ok, pegou lá e tal, e vai pagar depois de um tempo, né? Agora tenta imaginar a seguinte situação: você é um credor, você vai emprestar dinheiro para alguém que você sabe que está quebrado? Você só empresta se você tiver garantia de que você vai receber esse dinheiro de volta, né? E é isso que muitas vezes vai acontecer com essas nações subdesenvolvidas. Elas pegam esse dinheiro emprestado, mas para que existam garantias de que aquela instituição vai receber o dinheiro, será imposto uma série de elementos, né? E entre os elementos que estão sendo impostos é justamente a ideia de que aquele Estado tem que arrecadar mais do que gastar, né? Justamente para ter uma sobra para poder pagar a dívida, né, que acabou de contrair. E muitas vezes isso significa, né, redução de investimento em educação, redução de investimento em saúde, infraestrutura, que são áreas aí estratégicas, né, para o desenvolvimento de uma nação. Então, por isso que eu estou comentando de novo que muitas vezes isso daí também pode perpetuar a condição de subdesenvolvimento, tá? A condição tecnológica, ela está associada à competitividade, né? A gente tem que sempre lembrar que a produção tecnológica ela está intimamente relacionada à educação, né? Então, uma nação que tem poderio tecnológico, ela tem capacidade de formação de mão de obra altamente qualificada para a produção tecnológica, né? Nós estamos fazendo referência, sobretudo, aí às regiões aí que a gente pode chamar de tecnopolos, né? E por mais que um empresário de um país subdesenvolvido seja esforçado, né, para ele produzir com competitividade no cenário internacional, ele vai precisar recorrer a elementos tecnológicos que muitas vezes nesse país subdesenvolvido não é produzido, né? E para poder fazer uso daquele determinado recurso tecnológico, ele muitas vezes precisa pagar os chamados royalties, né, pelo uso daquela tecnologia, o que no final das contas implica do mesmo jeito em perda de competitividade, tá bom? Essa condição da dependência de capital e tecnologia, muitas vezes ela pode se materializar nas chamadas transnacionais, né? As transnacionais, elas se materializam nos países subdesenvolvidos, muitas vezes com capital externo e com tecnologia externa, e praticam aquilo que o Milton Santos poderia chamar de mais-valia territorial, né, ou mais-valia global, né? O termo mais-valia do Marx certamente você conhece, que está associado à produção de mais valor em cima do trabalho, né? Ocorre toda vez que o trabalhador produz mais valor do que recebe, por exemplo, na forma de salário, né? E isso acontece também na forma dos territórios, né? Hoje, com a capacidade que a indústria tem, ela consegue estar localizada em qualquer ponto, há uma maior flexibilidade, né, da localização da indústria, e em função disso ela tem a possibilidade de se aproveitar das características territoriais
territoriais que lhes são oferecidas, né? Então ela pode se localizar num país que lhe ofereça mão de obra mais barata, isenção de imposto, né, infraestrutura e tantas outras coisas, leis trabalhistas e ambientais que são muito mais flexíveis, e isso pode garantir o seu menor custo de produção. E aí que ocorre então a tal da mais-valia territorial, né? A produção de riqueza está associada a todas essas características citadas, a mão de obra, o incentivo fiscal, a infraestrutura e assim sucessivamente, mas a maior parte da riqueza não fica naquele território, ela é remetida para o país de origem da transnacional, né? Então, por isso aí a associação aí com o termo mais-valia, tá? E o papel das transnacionais nesse processo também de dependência, tá? E para poder encerrar essa condição de dependência, eu também comento com vocês a condição das tais das commodities, tá? Commodity, como certamente vocês devem estar lembrados, são produtos primários, o mais bruto possível, que são negociados em escala internacional. E muitas vezes as tais commodities elas apresentam um gravíssimo problema, que é justamente a variação do seu preço. O preço oscila demais. Primeiro que commodity é um produto de baixo valor agregado. A primeira coisa é essa, tá? E aí eu gostaria que vocês lembrassem que dentro do mundo globalizado a gente tem anseios de consumo que são muito semelhantes. A informação ela nos dá um anseio de consumo relativamente padronizado, vamos dizer assim. O que eu estou dizendo é que muitas vezes o que eu quero consumir, o que você aí quer consumir, o que o carinha que está lá no Paquistão quer consumir é relativamente a mesma coisa, né? Só que o que as nações produzem é dramaticamente diferente, né? Então, por exemplo, o Brasil, dentro da divisão internacional do trabalho, se destaca como um grande exportador de commodities, né? Mas você não quer consumir tonelada de ferro, nem tonelada de soja, né? Você quer consumir, sei lá, um celular, por exemplo, um computador, você quer consumir aparatos tecnológicos. Então isso por si só pelo simples fato de ser produto de baixo valor agregado, já cria um certo problema econômico, né? Porque você vende tonelada de ferro e compra tecnologia. Uma hora essa conta não fecha, vamos dizer assim, tá? Então esse é um primeiro ponto. O outro ponto é essa questão do preço que oscila, né? O preço oscila demais, então vão existir momentos que vai parecer que a economia vai bem, mas logo em seguida, evidentemente, o preço vai cair e todo aquele desenvolvimento que era sustentado naquela alta do preço da commodity vai por água abaixo, que é mais ou menos o que aconteceu, inclusive, com o Brasil, né? Então, era mais ou menos esse o recado aí que eu queria passar para vocês. Estou dando uma olhadinha aqui no tempo. O tempo já está chegando a mais de 27 minutos, né? Então, já está bom já por hoje, né? Um abração para vocês e bons estudos, viu?